Olá, amigos e amigas. Depois de um longo e tenebroso inverno, como se dizia antigamente, estamos de volta com os nossos comentários semanais. Só que eu vou retomar o nosso bate-papo, não falando sobre o evangelho desse domingo, mas sobre um tema bastante atual, uma polêmica que surgiu ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, talvez, em torno do tema do samba enredo da Escola de Samba Mangueira, tradicional estação primeira da Mangueira do Rio de Janeiro, que vai trazer para este carnaval de 2020 a figura de Jesus Cristo. E muitos setores, não só da Igreja Católica, mas também das demais igrejas cristãs, setores que estão revoltados, muitos desses setores, revoltados, indignados com a maneira com a qual a escola de samba traz para a avenida a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, então gostaria de dar a minha modesta opinião. É uma opinião que se baseia nos estudos teológicos, bíblicos também. Eu não sou, evidentemente, um grande especialista, não sou um grande teólogo, não sou um grande biblista, mas digamos assim, que pelo pouco que eu estudei, essa questão está sendo tratada de uma maneira, eu diria, muito emocional. E quando a gente se deixa levar apenas pela emoção e não coloca uma pitada de razão na discussão, geralmente o final da história não é dos mais felizes. Surgem divisões, a polêmica acaba por gerar divisões na família e nas próprias igrejas. Bom, para começo de conversa, a escola de samba traz para a avenida uma visão a respeito de Jesus. Não a visão religiosa, mas a visão política. Ora, evidentemente que quando Jesus começou a pregar, quando ele inicia o seu ministério público, que durou muito pouco tempo, ao que se sabe, ele, de algum modo, decepcionou aqueles grupos políticos em Israel que achavam que o Messias, aquele Messias prometido lá atrás no Antigo Testamento, nós sabemos que o povo de Israel era um povo oprimido, era um povo que vivia espezinhado pelas grandes potências, foi escravizado pelo menos 2 vezes ao longo da sua história, era um povo sem terra, era um povo realmente excluído. Ora, havia uma expectativa desses grupos em Israel de que Jesus, o Messias prometido por Javé lá no deserto a Moisés, seria um libertador político que iria organizar o povo, fazer uma verdadeira revolução para tomar o poder. Essa era uma visão que existia, repito, em certos grupos de Israel. Havia, inclusive, grupos terroristas, como, por exemplo, os Zelotes, grupos que queriam derrubar o império, fazer a revolução, tomar o poder através das armas. Jesus, repito, decepcionou esses grupos, porque ele não se apresenta como um líder político revolucionário, político ideológico. Não. Jesus se apresenta como o Messias, o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. E aí então, ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo, não só da igreja católica, ao longo da história do cristianismo, nós vamos ter 2 visões. Uma visão a respeito de Jesus, uma visão que coloca Jesus como líder político e ideológico, e aí ao longo da história, muitos grupos se apossaram, aprisionaram Jesus dentro desse quadrado, dentro dessa visão político-ideológico. E, por outro lado, outros grupos que, no outro extremo, eu diria, espiritualizaram demais a figura de Jesus. Ora, diziam os antigos, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que buscar realmente
o equilíbrio e procurar compreender qual é realmente a missão de Jesus. Qual é a proposta do seu evangelho? É uma proposta exclusivamente político-revolucionária ou é uma proposta espiritualista, espiritualizante? Não, nenhum desses dois extremos, a meu ver, encontra fundamento nas Sagradas Escrituras, especialmente nos Evangelhos. Muito pelo contrário. Nós não podemos reduzir Jesus Cristo a uma figura de liderança político-ideológica. Não podemos comparar Jesus, eu acho uma grande estupidez, comparar Jesus, colocar Jesus no mesmo nível de Mahatma Gandhi, de Luther King e outros grandes líderes políticos, religiosos, aliás, políticos, né? Estritamente políticos e ideológicos, que apesar de não ter usado as armas, não terem usado a violência, mas eram revoluções de cunho político. Não podemos colocar Jesus no mesmo nível. Ah, então Jesus não foi político? Foi sim. Ah, então agora nós teremos que admitir uma imagem de Jesus apenas espiritualista, apenas para o bem-estar da nossa alma, para a salvação da nossa alma? Não, não existe. Também não podemos, é claro, fazer dicotomia entre corpo e alma. A salvação que Jesus veio trazer não foi uma salvação estritamente material. Por isso que nenhum partido político, nenhum sistema político, por melhor, por mais justo, igualitário que ele seja, deverá deixar os cristãos apaziguados, tranquilos. Não. Todo regime político, toda sociedade, por mais justa, por mais igualitária que ela seja, sempre vai merecer, por parte dos cristãos, um olhar crítico. Por quê? Porque o reino de Deus começa neste mundo, mas não acaba, não se satisfaz nesse mundo. Temos sempre que buscar algo mais. Por outro lado, não podemos agora achar que a religião cristã é religião apenas para a salvação da nossa alma. Alma e corpo formam uma coisa só. Jesus, ao curar um paralítico, ao curar um leproso, ele não fazia apenas um milagre para reabilitar fisicamente a pessoa, mas era para reintegrá-lo na sociedade. Então, o milagre, a salvação que Jesus veio trazer, é a salvação completa. É o conjunto corpo e alma. Não podemos nos contentar, seja com Jesus político-ideológico, um líder político-ideológico, como o Samba da Mangueira coloca, mas também não podemos ir para o outro extremo, achando que as coisas deste mundo não dizem respeito à nossa fé. Dizem sim. Eu não posso ser cristão compactuando com as injustiças, compactuando com o sistema perverso que maltrata, que mata, que extermina tantos irmãos e irmãs nossos. Nesse sentido, o Samba da Mangueira traz um alerta muito especial, a meu ver. Alerta os cristãos que têm essa visão de um Cristo espiritualista, achando que o Evangelho, a missão de Jesus era salvar a alma. Então o Samba da Mangueira traz um alerta, diz, olha, vamos puxar para cá um pouquinho. Jesus nasceu pobre, nasceu na periferia e lutou pelos direitos humanos. Agora, repito mais uma vez, não podemos nos contentar apenas com essa visão. Então, o Samba da Mangueira, ele traz um alerta, repito, para esses cristãos espiritualizados demais, descolados da realidade concreta, cristãos que não lutam pela justiça, que não se sentem indignados diante de tanta injustiça que existe nesse nosso país. Mas, por outro lado, o samba ele é incompleto. Aliás, não é incompleto, ele mostra, como eu dizia no início, uma visão. A visão de um Jesus político, de um líder político ideológico. Porque o que é que falta ao Samba da Mangueira? Falta o olhar, os óculos da fé. Nós não podemos, é claro, exigir que todas as pessoas tenham fé, ou que olhem para a figura de Jesus com o olhar da fé. Para nós cristãos, para encerrar a nossa conversa aqui, para nós cristãos, Jesus é muito mais do que um líder político. Ele é o mensageiro de Deus, a presença viva de um Deus
que não quer somente a salvação da nossa alma, de um Deus que quer que todos vivam como irmãos, que o pão seja repartido, que a paz seja fruto, como dizia o saudoso Papa Paulo VI, fruto da justiça. Então, a nossa visão, a visão da fé, nos traz a figura de um Jesus com o pé no chão, no meio dos pobres, lutando contra a injustiça, mas apontando para o infinito, porque ele não é somente um líder político, ele é o Filho de Deus. Um grande abraço, minha gente, um bom final de semana.